Cristo através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pedir àqueles que estão participando da live que nos ajude compartilhando. Quando você compartilha a live, o culto, outras pessoas têm a oportunidade de aprender, de ouvir a palavra de Deus, de meditar naquilo que Deus tem para a vida delas. Há pessoas que têm dificuldade em compartilhar, mas é simples, coloca na palavra aí embaixo, compartilhar, depois você vai colocar escrever publicação, depois publica, e aí está compartilhado, está feito da forma correta, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória seja dada a Jesus. Então, nessa noite nós vamos aprender sobre alegria e ansiedade. Como havíamos falado na última quinta-feira que eu estive aqui pregando e ensinando aos irmãos, a igreja é um corpo, um organismo vivo, são pessoas. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas. O templo é o lugar onde essas pessoas se reúnem para viver esta comunhão entre si, para participar das maravilhas do Senhor, para participar da obra de Cristo Jesus na terra. E este lugar onde a gente se reúne, chamado templo, é onde aprendemos o poder de muitas palavras como perdão, amor, companheirismo, gratidão. E aqui nesse convívio nós aprendemos muitas coisas. Algumas coisas aprendemos quando tropeçamos, outras aprendemos pelo dia a dia, pela convivência. Então não temos como ser igreja sem fazermos parte de uma comunidade. Participar juntos com o povo de Deus, com o seu corpo, com a sua igreja. E aprendemos isso quinta-feira passada, que nós precisamos muitas das vezes uns dos outros para mediar uma situação, para nos ajudar em algo. Já imaginou se você fosse sozinho no mundo? Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem ninguém, sem esposa? Será que você iria precisar de algo? Será que você precisaria de algum momento dessas pessoas? Ou não, você conseguiria viver solitariamente, sozinho no mundo, sem nada nem ninguém? Com certeza não. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós dependemos das pessoas para basicamente tudo. Se estamos doentes, precisamos de alguém. Se estamos com a situação que não temos conhecimento de resolver, precisamos de alguém que resolva para nós. Então a nossa vida ela é um constante aprendizado, desde o nosso nascimento até o tempo atual. Todo dia nós aprendemos algo novo e é neste aprendizado que Cristo quer que vivamos, a cada dia aprendendo sobre a sua palavra. E Paulo aqui, ele dá uma ordem para a igreja. Pode notar que aqui é uma ordenança. Paulo está dizendo para a igreja dos Filipenses: fiquem felizes, se alegrem sempre no Senhor. E ele repete, outra vez digo a vocês, se alegrem. Mas pastor, o que é alegria? O que significa esta palavra? Quando alguém diz que está alegre, que está feliz, é um estado de viva satisfação. Quer dizer que a pessoa está totalmente contente com algo. Que aquela pessoa está com prazer, com júbilo. E diante disso, irmãos, nós paramos para analisar um pouco a vida de Paulo. Porque quando Paulo escreveu esta ordenança, alegrem-se no Senhor, outra vez digo a vocês, alegrem-se, Paulo estava preso.
vigiado. Alguns teólogos dizem que Paulo estava acorrentado com o soldado de cela, e na hora que ele escrevia, o soldado estava do lado dele acorrentado com ele junto, para que ele não pudesse fugir. Paulo estava desnutrido, machucado, cheio de cicatrizes, da labuta, do trabalho, de tudo aquilo que ele fez para Cristo. Estava aprisionado dentro do presídio de segurança máxima da época, a Fortaleza Antônia, um lugar terrível, onde os piores criminosos estavam. E este homem, preso, acorrentado, está mandando a gente se alegrar. Já parou para pensar? Que situação! Como é, pastor, que um homem acorrentado, preso, esperando o dia da sua morte, esperando o dia que ele fosse julgado e condenado, há pessoas que dizem que Paulo foi crucificado. É errado. Paulo era cidadão romano, e por ser cidadão romano, o julgamento de Paulo era degolamento. Ele foi degolado. Mataram Paulo assim. E esse homem que viveu tantas coisas maravilhosas em Cristo, este homem que viu Deus operar maravilhas, mas este homem ele passou por muitas situações difíceis. E ele está dizendo para nós, dentro de uma cela, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, fiquem alegres, sejam felizes, tenham júbilo, fiquem satisfeitos e contentes. Mas pastor, por que é que Paulo disse isso? É porque, diferente da alegria que aprendemos hoje, a alegria bíblica, ela é o inverso da alegria que o mundo nos ensina. Há pessoas que ficam felizes quando passam num concurso público. Dá felicidade, só que é uma felicidade momentânea, passageira. Há pessoas que ficam felizes quando adquirem um bem material. Dá felicidade, dá, mas é uma felicidade momentânea, ela passa. Há pessoas que ficam felizes porque compraram algo ou porque entraram em um relacionamento. Estão namorando, casaram, se deram em noivado. E são alegrias momentâneas. Uma alegria que passa por causa de circunstâncias. E dependendo das circunstâncias, essa alegria ela vai embora rapidamente. Mas pastor, como é que o senhor diz isso? É verdade. Porque se essa alegria não fosse momentânea, não fosse passageira, os homens mais ricos do mundo não se suicidavam, não se matavam, não ficavam presos em quartos escuros, tristes. Se esta alegria que há no planeta Terra, nos bens, nas pessoas, nas circunstâncias, em relacionamentos, elas fossem alegrias permanentes em nossas vidas, não ficaríamos tristes em hipótese nenhuma. Sempre teríamos um sorriso no rosto. E todas as pessoas que querem preencher a sua vida com esta alegria momentânea, elas se frustram, elas se perdem, elas batem em uma grande colina ou em uma grande barreira em sua vida e não conseguem mais progredir, não conseguem mais ultrapassar. E Salomão, ele falou dessa alegria na Bíblia. O homem mais sábio da Bíblia, antes de Cristo, ele pediu a Deus sabedoria e Deus o concedeu e o tornou o homem mais sábio de todo o Antigo Testamento. E Salomão, escrevendo, ele disse que tudo que o coração dele quis se alegrar, ele deu ao coração. Salomão disse assim: tudo que a minha alma desejou e que pudesse trazer algum tipo de alegria, eu dei à minha alma. Eu dei tudo o que ela quis. E Salomão vai dizer o seguinte: tudo é vaidade. Por quê, pastor? A palavra vaidade vem no termo hebraico que quer dizer transitório, passageiro. Salomão queria dizer o que para mim e para você? Que nada dessa terra vai lhe trazer a verdadeira alegria. Nada. Não se engane. Nada neste planeta que você pisa. Nada, nem pessoas, nem circunstâncias, nem objetos, nem bens materiais, nem o sucesso, nem a fama
vão lhe trazer a verdadeira alegria que vai preencher a sua alma por inteiro, ao ponto de você sempre estar alegre. E esta alegria, Salomão diz que ele tentou ter nas mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Ele tentou ter nos bens. Salomão foi detentor das maiores riquezas do planeta Terra. Foi o homem que conseguiu juntar mais ouro do que todos os homens em toda a vida terrena. Salomão quis trazer essa alegria pela fama. Salomão foi o rei mais próspero, ao ponto das pessoas temerem só de ouvir falar no seu nome. Houve um momento que uma grande rainha, ela veio de um lugar muito distante para ver Salomão, e quando ela chegou, ela disse: Salomão, eu ouvi falar de você, mas contemplando o que me falaram, foi muito menor de quem você é. Então Salomão, ele era o homem mais poderoso, mais rico, que tentou satisfazer os seus desejos em todos os tipos de coisas, em relacionamentos, em bens, riquezas, fama, em tudo que você imaginar. E Salomão disse assim para nós, e está dizendo para você e para mim nessa noite: tudo é vaidade, pessoal. Tudo é passageiro. Tudo tem prazo de validade. Aí se a gente pudesse perguntar a Salomão nessa noite: Salomão, então nos diga o que realmente nos traz a verdadeira alegria. Nos mostre nessa noite aquilo que realmente satisfaz o nosso ser, aquilo que realmente Paulo está tentando dizer aqui para nós como ordem. Alegrem-se sempre. Ele diria o seguinte para nós: a verdadeira alegria só se encontra no Senhor. Paulo disse aqui: alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria não vai estar em nada terreno, a não ser em Deus. Um certo teólogo disse que se Deus não preencher o coração do homem, nem o universo inteiro conseguirá preencher este coração. Porque o vazio que está em nossa alma é do tamanho de Deus. Nós somos dependentes de Deus. O homem sem Deus, ele vai sucumbindo, morrendo, se entristecendo e desaparecendo. Pastor, então que alegria é essa que um homem preso consegue ter? Que alegria é essa que um homem sendo apedrejado como Estevão foi, conseguiu sentir? Que alegria é essa que Jesus, quando estava indo ao Gólgota, antes de subir o lugar da caveira, ele conseguiu ver, olhar e sentir em todo o seu ser diariamente? Essa alegria, ela é espiritual e não terrena. Ela vem do alto e não da terra. Ela está em Deus e não nas coisas, pessoas ou circunstâncias. Se você colocar ou depositar sua alegria nas pessoas, você vai se frustrar. Quantas mulheres ou homens iniciaram um relacionamento colocando toda a alegria no parceiro ou na parceira? E depois de uma traição, depois de uma palavra dura, depois de uma situação que aconteceu, a tristeza bateu no coração, a ansiedade chegou junto, a depressão quis bater a porta. Por quê, pastor? Porque quis preencher o lugar que é de Deus com um relacionamento, com uma pessoa. Isso serve para qualquer coisa, para bens, para fama. Você nunca viu cantores famosos, homens de renome na mídia, entrarem em depressão? Quem é que nunca viu? A televisão passa sempre. Homens que estão ganhando rios de dinheiro, rios e rios de dinheiro, estão depressivos, ansiosos, por causa que nada terreno consegue preencher o vazio do seu coração. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Que a alegria que contagia nosso ser de verdade, a alegria que preenche nossa vida, que diante de qualquer circunstância não a perdemos, ela é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ela tem essa alegria. Por isso que Paulo estava preso e estava dizendo para as pessoas: se alegrem. Paulo só mandava alguém se alegrar porque ele tinha alegria em sua vida. Porque Paulo sempre viveu o que pregou.
Romanos capítulo 14, verso 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui é um detalhe bem interessante para nós nessa noite. Uma coisa é eu estar feliz, e uma outra coisa bem diferente é eu ser feliz. Porque eu estar feliz, eu posso estar em momentos. Ganhei um prêmio, oh, que alegria. Mas ser feliz é um estado onde nós estamos felizes, independente se as coisas estão indo boas ou ruins em nossas vidas. E esse estado de felicidade, só quem pode nos dar verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por mais que tentamos achar em qualquer outro lugar, só Jesus tem a plena felicidade para as nossas vidas. Baseado em quê? Em João 15, 11. Jesus disse: tenho-vos dito estas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. O problema nosso é que nós queremos a alegria, queremos ser felizes, longe de Deus. O problema nosso é que nós queremos ser pessoas felizes, longe da verdadeira felicidade. Nós queremos se alegrar em momentos, em festas, em bebidas, em drogas, em prostituição, no pecado, em tantas e tantas coisas, que no fim delas nos traz uma grande tristeza ao nosso coração. Quantas pessoas foram para a melhor festa de suas vidas, esperaram dias e dias para ir para um show, e depois do show, ao amanhecer, estavam com um vazio na sua alma, ao ponto de dizer: por que foi que eu fui para aquela festa? Eu não consegui me alegrar como eu pensei que eu iria me alegrar. Se frustraram. E quantas pessoas estão vivendo desta maneira, procurando alegria de um lugar para o outro, e não olham para Jesus, o dono da verdadeira felicidade, aquele que tem para nós a verdadeira alegria, uma alegria indizível. Pastor, mas uma dúvida: sempre temos que estar felizes? A ordem para nós é sempre. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Mas pastor, então quer dizer que quando passarmos por momentos difíceis, perdas, lutos, situações, doenças e tantas coisas, e aí, diante disso, se entristecer é uma coisa, e perder a alegria de viver é outra completamente diferente. Passar uma situação de tristeza é uma coisa, e perder a felicidade total é outra. Esta felicidade ninguém tira de nós, porque quem nos deu ela foi Jesus. E essa felicidade é gerada em nós pelo Espírito Santo. É um fruto do Espírito. E esse fruto permanece em nossas vidas se o Espírito Santo continua conosco. E Paulo vem dizendo no versículo 5 o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele termina dizendo: perto está o Senhor. E eu fui estudar a palavra moderação, ou sejam moderados em algumas traduções. E não há significado exato para essa palavra. Ela significa muitas coisas. Um certo teólogo disse que todo o alfabeto seria pouco para definir essa palavra, porque ela ficou inconclusiva. Ela ficou incerta, mas ela nos traz a ideia de um homem severamente justo, ou de alguém que tenha autocontrole em sua vida e em sua história diária. Um exemplo disso, quando trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus, e os homens a acusavam, e os homens estavam certos pela lei. Eles perguntaram a Cristo: Senhor, na lei está escrito
que tais sejam apedrejadas, eles estavam certos ou errados? Certos. A lei dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada. Só que eles questionaram Jesus. O Senhor diz o quê? E essa palavra que Paulo usa aqui para moderação, significa este homem, que é rigorosamente justo, mas ele é misericordioso. Moderação é a união entre justiça e misericórdia. Moderação é o autocontrole ideal para um ser humano. E isso, irmãos, é algo que está escasso hoje. Isto é algo muito difícil de termos. Mas é uma ordem de Paulo. Seja a vossa moderação, sejam moderados, e que isso seja conhecido de todos os homens. E Jesus disse para os homens naquele lugar. Se Jesus tivesse dito apedreje, ele estava certo, a lei mandava apedrejar. Mas Jesus ele dá uma resposta que ninguém espera. Ele diz: aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele não disse que não podia, ele disse pode. Só que ele colocou uma condição: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Quem não for como esta mulher é, condene ela. Joga a pedra, mate ela. E todos os homens foram embora. Jesus fica com a mulher sozinho. E a mulher com Jesus, Jesus com esta mulher. Jesus pergunta a ela: cadê os teus acusadores? E ela diz: não tem ninguém. E Jesus disse: nem eu te acuso, nem te condeno. Vá e não peque mais. Tinha todo o poder de matar a mulher. Tinha o poder de jogar uma montanha sobre ela. Era o único ali entre todos que tinha o direito de condenar ela. E ninguém poderia falar nada, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse àquela mulher: vai e não peque mais. Ele usou da moderação, do caráter justo e misericordioso, para liberar ela da sua condenação e mostrar a ela um novo recomeço. Então essa moderação, que deve ser conhecida entre todos os homens, é basicamente isto que Jesus nos exemplifica quando se encontra com a mulher adúltera. É isso que Paulo está dizendo para nós nessa noite: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são, como eu posso dizer, rixosas, sem temperamento tranquilo. As pessoas hoje ficam chateadas, irmãos, com qualquer coisa. Tem uns que explodem. Até se você buzinar no carro, tem pessoas que só falta bater em você. Tem pessoas que são tão sem autocontrole, que se chegarem em casa e virem um fio no lugar errado, é motivo para uma explosão, para uma briga. As pessoas hoje não analisam as coisas, nem as circunstâncias. As pessoas não analisam que estão diante dos homens. Que há pessoas olhando para as nossas vidas, que há pessoas olhando para nós, que há pessoas a todo tempo vendo a nossa conduta. Paulo disse: olha, a moderação de vocês seja conhecida diante de todos os homens. Tem algumas pessoas que, diante de uma plateia, quando se é perguntado, as pessoas dizem: ah, pastor, isso aí não dá certo não. Isso aí, vá. Se disser tantinho assim, olha, vá. O senhor vai ver o que é que vai acontecer com ele. Ele vai se transformar. Então, pastor, por que temos que ser moderados? Paulo termina dizendo: perto está o Senhor. E essa palavra aqui, ela tem sentido duplo. Tanto Paulo poderia estar querendo dizer aos filipenses: Jesus está do lado de vocês, o Espírito Santo habita em vocês. Como também ele poderia estar se referindo à vinda de Cristo. Perto está Jesus de voltar. E vocês têm que ser moderados. Vocês têm que dar bom testemunho. Vocês têm que ser exemplo. E no fato do Espírito Santo habitar em nós, irmão, nós temos que entender que nossas atitudes não podem ser as mesmas de antes. O Espírito Santo está comigo. Já imaginou? Nós diante dos nossos pais, tem filho que não, né? Hoje em dia está muito relapso isso. Tem filho que, diante do pai ou da mãe, ele não está nem aí não, ele esculhamba, chama nome,
manda para os quintos dos infernos, faz o que faz, né? Só que tem filho que não. Tem filho que diante do pai e da mãe o mundo estar caindo, ele na dele. Só que eu coloco você diante de um juiz, sei lá, diante de alguém que você respeite, diante de um pastor, diante de um padre, diante de um governante, seja lá quem for, diante de alguém que você tema. Eu lhe pergunto, você tem coragem de dizer as coisas que você diz diariamente diante dessa pessoa? Ou você não diz porque sabe que vai ter repreensão? Porque tem filho que só de olhar para o pai ele já treme. Antigamente o povo conta muito que o pai ele não batia no filho não, ele só olhava. Se ele olhasse assim, o filho já sabia. Já ficava na dele. Né? Tá vendo? Ou então o pai fizesse o filho já. Então, não é ter medo, mas é ter temor a Deus. Perto está o Senhor. E nós temos que estar com nossa vida, irmãos, diante de Deus e diante das pessoas, conhecida diante de todo mundo, sendo pessoas moderadas, pessoas justas, pessoas que as pessoas apontam para a gente e dizem, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Só que hoje as pessoas estão apontando para muita gente nas igrejas, aí estão dizendo assim, caba safado, veaco, fuxiqueiro, bandido, você é um pilantra, mulherengo, e tantas outras coisas. E Paulo está dizendo, ei, perto está o Senhor. Então, irmãos, nós temos que mudar de atitude, nós temos que mudar a nossa conduta. Não podemos continuar com a mesma conduta errada diante de Deus, diante das pessoas. Que coisa feia. Quantas vezes eu ouvi de pessoas que não são da igreja, sobre alguns irmãos aqui, coisas desastrosas, irmãos. Que se eu gravasse e colocasse para alguns irmãos ouvidos, eles iam chorar. Se o povo aí de fora está vendo isso de mim e de você, quem dirá Deus? Que sonda o nosso coração e vê a perversidade dele, o pecado, a imundícia, tudo aquilo que não presta. E ser moderados, ser pessoas que é conhecida diante de todos, é em todos os sentidos. É na nossa fala, no nosso comportamento, na nossa roupa. É. Um homem de Deus, ele se veste como um homem de Deus. Já imaginou? O homem que diz, eu sou um homem de Deus. Um homem de Deus, ele anda nu na cidade, de sunga no meio da rua. Vão dizer que ele é um homem de Deus? Tem certeza disso, que vão dizer isso dele? Não. Logo vai escandalizar. Isso é para os homens como para as mulheres. Toda mulher sabe quando ela está bem vestida e toda mulher sabe quando ela está vestida para chamar a atenção dos homens. Tem mulher que quando vai sair de casa ela já sabe que ela vai chamar a atenção do Brasil todinho. Não é só do povo da igreja não, vai chamar a atenção do mundo. Logo bota umas cores que, meu Deus. De longe, irmão, se apagar as luzes tudinho da cidade, ela fica acesa. Quer chamar o quê? Atenção. Tem mulheres que se vestem seminuas. E quando você olha para ela, você não acredita. Você não acredita que essa pessoa está assim. Porque quer mostrar ou quer chamar a atenção para si. Então nós temos que ser moderados. Temos um autocontrole. Não temos um padrão, mas somos padronizados por Deus. E o padrão de Deus é santidade. Sejam santos porque eu sou santo. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. Então, se eu vou usar algo que vai chamar a atenção das pessoas ao ponto de fazê-las pecar, é melhor não usar. Se você, mulher ou homem, tanto para um como para outro, vai vestir uma roupa que você sabe que os homens vão olhar para você, ou que as mulheres vão olhar para você e vão sentir desejo por você ou por mim, é pecado. Eu não posso andar com essa roupa.
Mas pastor, é tão bonitinho esse rasgãozinho, esse negócio tão legal, só que os outros olham com outros olhos. Vão olhar desejando. Se um homem vier para a igreja e ele tiver um corpo bonito, sei lá, malhado, se ele botar uma roupa toda arrochada, as mulheres vão ficar aperreadas, algumas. Porque chama a atenção. Tem homem bonito, irmãos, ou não? Tem. Como também tem mulher bonita. Só de ser já chama a atenção. No sentido de que é uma pessoa bonita. Mas se colocar uma roupa chamativa, aí acabou. Aí o mundo cai. Para um lado ou para o outro. Então nós temos que ter um autocontrole. Você vai para a praia de paletó e gravata? Não. Você vem para a igreja de biquíni? Não. Então cada um tem a sua consciência, a sua moderação. Esse negócio de pastor, padre ou alguém tá mandando na roupa dos irmãos, eu acho errado. Por isso que eu não mando na roupa de ninguém. Venha, eu ensino. Todo mundo sabe o que veste. Não temos crianças. Somos adultos. Alguns adolescentes, mas sabemos quando chamamos atenção e quando não chamamos. Sabemos quando a roupa está boa e quando a roupa está ruim. Mas isso nos tira de Cristo? Não. Cada um tem a sua consciência para com Cristo. O novo convertido um dia me chamou muito preocupado. Pastor, eu não vou para o culto não. Eu disse, por quê, meu filho? Porque eu estou sem calça, só tenho bermuda. Eu disse, vai de bermuda. Mas pastor, de bermuda, eu disse, você não tem. Você não tem. É diferente de quem tem, que pode usar uma calça, sei lá, uma roupa mais comprida e não quer usar. Você pode usar. Só que a questão é que você não tem para usar. Vai chegar um dia que você vai ter e você vai usar, você vai ficar como você quer. Então eu não posso julgar aquele que muitas das vezes eu desconheço o seu vestuário. O julgar não é para nós, mas é uma questão de consciência de cada um. Cada um sabe o que veste. Cada um sabe o sapato que cabe no seu pé. Precisa o papai dizer qual sapato cabe no seu pé? Não. Você chega na loja e pede o número que cabe no seu pé. E quando ele não cabe, você procura um até colocar que dê. Então é a mesma coisa na nossa vida. E quando eu falo isso, irmão, não é só a igreja não. Olha o que a Bíblia diz. Seja moderado diante de todos. Tem pessoas que se vestem maravilhosamente bem na igreja. Saiu da igreja para fora, se veste escandalosamente. A questão aqui não está só diante dos homens. Paulo termina dizendo, perto está o Senhor. Sejamos moderados. Isto é uma palavra de orientação, de conserto, de observação, para não estarmos fazendo aquilo que desagrada a Deus, achando que estamos o agradando. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos falar agora de ansiedade. Falamos de alegria e de comportamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ansiedade, o mal do século 21. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Por isso que as pessoas ficam sufocadas quando estão ansiosas, sem ar. Que também sugere um sentido de puxar em direções opostas. A pessoa ansiosa, ela não tem uma direção concreta. Ela fica pensando inúmeras vezes em inúmeros lugares e inúmeros pontos de vistas. E fica perturbada com isso. Ela não consegue ter uma decisão exata, um caminho correto. Ela não consegue, ela fica titubeando. Uma hora ela está pensando uma coisa e já pula para outra, daqui a pouco já está em outra e já vai piorando. E perde a noção. A ansiedade faz isso com as pessoas. O significado da palavra significa isso. E o que a ansiedade faz mais conosco, pastor? A ansiedade, ela suga nossas forças. Como assim? A palavra ansiedade é muito parecida com a palavra depressão. Parece que são irmãs gêmeas. Depressão não, preocupação. Parece que são irmãs gêmeas. A ansiedade,
é sofrer com algo futuro que nem aconteceu, que não temos certeza se vai acontecer e já sofremos antecipadamente. Preocupação é isso, uma pré-ocupação. Eu ocupo a minha vida antecipadamente. Algo que vai acontecer daqui a um mês, eu já estou me preocupando agora. E com isso as minhas forças vão esvaindo-se de mim. Como assim, pastor? As minhas forças vão saindo de mim. Vou perdendo as forças. E quando o problema chega, eu já estou fraco. Porque eu passei a vida toda trazendo o problema para o hoje, quando ele aconteceria daqui a um mês. E detalhe, muitas situações de ansiedade e preocupação em nossas vidas, que nos traz algo futuro para o hoje, para sugar as nossas forças. Muitas das vezes, quando acontece ou quando chega a situação, não era nenhum mínimo daquilo que imaginamos em nossa mente. E eu me lembro de uma coisa engraçada que vocês vão rir, mas tem tudo a ver com isso aqui. Quando criança, fazia muita traquinagem, e um dia eu fui fazer traquinagem, aí fui chegando em casa, a minha mãe gritou da porta: quando eu lhe pegar hoje, eu vou lhe matar de uma pisa. Irmão, para que mãe foi dizer aquilo comigo? Eu nem entrei dentro de casa. Coração, ó, corri. Passei a tarde fora de casa e o coração, e pensando: mãe vai me matar. Mãe vai me matar. Mãe vai me matar. Que pisa mãe vai me dar, pelo amor de Deus? Passou-se, quando foi chegando finalzinho da tarde, perto da noite, eu fui chegar perto de casa. Aí mamãe saiu na porta: ei, rapaz, chega a comer. Não, a senhora vai me matar, vai dar em mim, vai me matar. Não, menino, chegue, vou fazer mais nada com você não. Chegue para cá comer, que você está com fome. Aí entrei, comi, enchi a barriga. Mamãe não fez nada. Mas eu sofri a tarde toda, achando que minha mãe ia me matar de uma pisa. E quantas pessoas estão nesse momento sofrendo por algo que não aconteceu? Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo por algo que nem vai acontecer? Quantas pessoas estão sofrendo por algo que vai acontecer, talvez, amanhã, e já estão sofrendo agora, irmãos? E Paulo está dizendo aqui para nós: não andem ansiosos com coisa alguma. Pastor, a ansiedade, além de sugar as nossas forças, o que é que ela faz mais? A ansiedade é como uma incredulidade. Quem é ansioso, ele é incrédulo. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Quando eu sou ansioso, me preocupo antecipadamente, eu estou dizendo para Deus que Ele não sabe cuidar bem da minha vida. Porque eu estou preocupado. E quando eu estou preocupado e ansioso, eu estou dizendo para Deus que Ele não comanda bem a minha história. E aquilo vai tomando conta de mim, ao ponto de eu não acreditar que há solução para o problema que eu criei na minha cabeça, na minha mente. E tem pessoas que estão tão incrédulas que já perderam até a esperança. Tem pessoas que ficam ansiosas. Se chegar uma conta de luz um pouco mais cara, já tirou ela do planeta Terra. Ela já vai para outro lugar. Que ela pensa que vai o mundo se acabar, que as coisas vão piorar, que pelo amor de Deus, e é um monte de coisa, e vai aumentando, que eu estou vendo a hora o povo se matar. A ansiedade é isso, é trazer algo que não aconteceu para agora e transformar aquilo em algo muito maior, maior do que Deus. É eu dizer para Deus que Deus não é grande coisa nenhuma e ficar sufocado com aquilo. É eu olhar para a situação e ver a situação muito maior do que Deus. Uma pessoa ansiosa, ela olha para a circunstância ou aquilo que está deixando ela ansiosa e está dizendo: você é maior do que o Deus a quem eu sirvo. Ao ponto de morrerem, serem estranguladas, sufocadas
por algo muito fraco. Já imaginou Davi com cerca de 16, 17, 15 anos, 18 por aí? Quando o gigante Golias afrontava o exército do povo de Deus, este jovem, ele pega uma pedra, algumas pedras, alguns seixos no rio, não foi uma, algumas. E ele vai para uma batalha com uma funda e pedras. Diante de um gigante 3 vezes maior que ele, com armadura, com capacete, com espada, com escudo. Para o gigante se defender daquela pedra, era só colocar o escudo. Nada acontecia. Já imaginou se Davi fosse ansioso? Meu Deus, eu vou morrer. O gigante está ali. Quando ele assoprar, eu caio. É isso que acontece com as pessoas. Davi teve ansiedade? Não. Davi olhou para o gigante: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo. E lhe vencerei. E venceu. Mas quando nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, a ansiedade toma conta da gente. Então, nessa noite eu lhe convido, como Paulo lhe convida, a olhar para Jesus, olhar para Deus e desviar o olhar dos problemas ou das coisas que tanto você está trazendo para hoje que ainda nem aconteceram. Warren Wiersbe, um dos maiores teólogos expositivos de todos os tempos, ele disse que ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado acerca das circunstâncias, pessoas ou coisas. Uma pessoa ansiosa, ela está pensando errado, está sentindo errado, diante de circunstâncias, pessoas ou coisas. É o resultado de quando olhamos para os problemas em vez de olhar para Deus. Pastor, o que pode gerar ansiedade? Muitas coisas. Coloquei 2 aqui. Relacionamentos quebrados geram ansiedade. Quando nós quebramos algum tipo de relacionamento com pessoas, isso gera em nós ansiedade. Quantas pessoas perderam a noite de sono depois de uma briga com alguém, de uma discussão? Quando o namorado disse: eu não quero mais você, ou a namorada. Quando quebramos relacionamento, a ansiedade nos ataca, tira o nosso sono, tira a nossa vida, tira tudo de nós, nos estrangula. Quando brigamos com alguém, discutimos com alguém, a ansiedade toma conta do nosso ser, porque não conseguimos parar de pensar nessa pessoa. Principalmente quando essa quebra de relacionamento nos causa algum tipo de dano, ao ponto de se chatearmos ou se angustiarmos. Termos algum rancor no coração, aí sim é que piora a situação. Passamos o dia e a noite pensando na pessoa, ela passa a ser nossa companheira ou nosso companheiro. Tudo que a gente vai fazer, a gente já pensa, remete-se àquela situação que passamos com alguém, porque foi ruim, porque quebramos o laço, e isso nos gera ansiedade também. Ansiedade é uma exagerada preocupação com os bens materiais. Uma pessoa fica ansiosa quando ela é muito preocupada com os bens, recursos materiais, dinheiro. Fica ansioso. Quem nunca ficou ansioso por causa de uma conta atrasada? Preocupado, meu Deus. A Coserno vai cortar amanhã, Jesus. Fica terrível na mente, você não consegue nem dormir. Tem pessoas que perdem o sono. Mas pastor, e o que fazer? O que fazer diante disso? Se já que a ansiedade é tudo isso, e além do mais, é uma exagerada preocupação com os bens materiais. Pode olhar, as pessoas que são preocupadas com os bens, com dinheiro, com essas coisas, são pessoas ansiosas. Jesus nos ensinou acerca disso em Mateus 6, do 25 ao 34. Ele disse assim: descanso na providência divina, para descansarmos. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas?
Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. E vocês, por acaso, não têm muito valor acima do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, o homem mais rico da Bíblia, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são as coisas que os pagãos querem obter todo o tempo. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Aqui, irmãos, é a grande lição da Bíblia para nós. Toda vez que a ansiedade bater na porta do nosso coração, a gente tem que reler esse texto aqui. Está ansioso por quê? Estou ansioso, pastor, porque as contas arrochou. E Deus não está sabendo disso, não? Tá, pastor. Então, temos que acalmar o nosso coração. Porque a Bíblia está dizendo que Deus dá o alimento às aves que não tem poder de guardar, não tem celeiro, não plantaram nada e todo dia elas comem, ficam de papinho cheio e descansam em paz. Aí Deus está dizendo, por acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? Eu lhe pergunto, por causa da sua ansiedade ou preocupação, você trouxe comida para dentro de casa? Você conseguiu resolver seu problema? Meu Deus, daqui a um mês, você está conseguindo resolver já? Não vai. Olha o que a Bíblia diz. Por mais ansioso que o homem seja, ele não tem poder de mudar em nada o curso da sua vida. Tem tradução que diz que ele não pode esticar a sua vida, nem por um côvado. Nem cerca de 50 centímetros a 60 centímetros ele tem poder de esticar a sua vida. Para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Não temos poder, irmãos, sobre o amanhã. Então vamos parar dessa coisa de querer viver amanhã. Temos que viver agora, porque senão nem vivemos agora, nem vivemos amanhã. Há pessoas que vivem no passado. Não, por causa disso, por causa daquilo, eu fui assim, eu fui assado. Não vive o hoje. E pessoas que vivem do amanhã, o que deveriam viver agora. A nossa vida tem que fugir disso. Pastor, beleza, o senhor falou de ansiedade, o senhor falou o que pode causar, o que é que ela faz com a gente, tudo isso eu concordo, beleza, tudo bem. Mas a gente quer saber do remédio, como vencer. Ansioso a gente é por vida, a gente quer saber agora como vencer a ansiedade. A gente quer saber se livrar dela. Não sermos mais ansiosos. Paulo dá aqui o remédio, irmão. Olha, a Bíblia tem um remédio para tudo. Vocês pensaram que eu ia dizer para vocês tomar aquele remédio controlado? Era? Não. Cura da ansiedade. Olha a resposta, onde é que está a cura da ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está aqui o remédio para a ansiedade. Oração. Oh, coisa maravilhosa. Está aqui. O remédio para a ansiedade é Deus. O remédio para as nossas preocupações sempre foi Deus, irmãos. O problema nosso é que nós não queremos orar. O problema todo nosso é que nós não queremos o remédio. Nós queremos autoajuda.
e autoajuda não nos ajuda. Nós queremos conselhos, queremos conversar com pessoas para tirar aquela ansiedade do nosso coração, e não queremos conversar com Deus para que Ele elimine a ansiedade da nossa vida. Quantas pessoas estão procurando psicólogos? Ansiosos, mas não querem passar 5 minutos orando, falando com Deus. O maior de todos os psicólogos, aquele que trata a doença sem nós tomarmos nenhum medicamento. Não queremos, irmãos. Pare para pensar quando é que falamos com Deus. Só quando queremos pedir algo a Ele, com o nosso interesse. E a oração que Paulo ensina aqui, ela é bem interessante. Porque o termo oração aqui no grego é adoração. Quando se colocamos diante de Deus para orar, antes temos que adorar. Nós entramos na presença de Deus não para pedir, mas para adorar a Ele. E adorar é elogiar, é enaltecer, é engrandecer. Mas não o fazemos mais. Adoramos a Ele por quem Ele é. A adoração é uma das coisas que a igreja ultimamente tem perdido e que muitas pessoas já perderam há muito tempo. Já imaginou seu pai e sua mãe tendo um relacionamento com você e toda a vida que você se encontrasse com seu pai e sua mãe, você só pedisse a eles, o que é que eles iam pensar de você? Isso é uma menina interesseira, mano. Você é um menino interesseiro, não quer saber da gente, mas para pedir, só vem pedir. Não vem aqui dar um abraço, um cheiro, saber como é que a gente está, mas para pedir, e somos assim com Deus, todos os dias, interesseiros, só pedimos. Paulo está dizendo para nós, adorem. O remédio para a vida de vocês é primeiro adorar, entrar na presença de Deus adorando a Ele. Segunda coisa que Paulo fala, ações de graças, é agradecer, é louvar, é exaltar por quem Ele é, pelo que Ele faz. Nós temos motivos de sobras, irmãos, para se alegrar na presença de Deus com ações de graças por tudo que Ele já fez por nós. Que Ele já fez muito, muito, muito mesmo. Mas não engrandecemos, não exaltamos. E tudo em nossa vida tem que ser conhecido diante de Deus. Tudo. A gente não conversa com Deus, irmãos. A gente passa por tanta coisa, nós conversamos com nossos amigos, com nosso pai, com o pai, com a mãe, com todo mundo, com a família, com o vizinho, com o pastor, com o irmão, com a irmã. Mas a gente não fala com Deus. Ore por mim, irmão, que eu estou passando. Você falou com Deus? Não. Irmão, falar com Deus. O pastor uma vez contou que a irmã chegou tão atarentada na igreja, aperreada do juízo. Pastor, pelo amor de Deus, eu vim contar um negócio seu que eu não estou aguentando mais não. E lá vai chorando. E o que foi? Olha, pastor, não contei a ninguém ainda. Vim contar ao senhor, pastor, para aí. Não conto não. Pastor, me ouça, ninguém, eu não disse a ninguém. Não, vai dizer a Deus. Passa aí meia hora dizendo a Deus. Você ajoelha aí, irmão. Você vai orar, meia hora só. Fale com Deus, tudo que você quer me dizer, e depois você me diz. Quando a irmã se levantou da oração, e aí, irmã, é o quê? Pastor, precisa mais não. Aliviou tudo. Falei com Jesus? Pastor, como é bom. O segredo é esse, irmãos. Nós sabemos o segredo. Nós temos o remédio. Nós temos a solução para a nossa ansiedade. Pode pegar quem quer que seja ansioso. Manda ele orar. Crente ansioso. Vou orar, irmão. O pior, irmão, que nós não temos a ansiedade da forma certa. Eu não vejo um crente ansioso para ler a Bíblia, para orar, para ir para o culto. Eu não vejo. São poucos. Mas ansiedade, preocupado com as coisas, eu vejo muito. Por quê? Porque não está nos pés de Jesus. Quem está nos pés de Jesus, diante de qualquer situação, ele continua em paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Deus.
Uma pessoa ansiosa, ela tem paz? Não. Ela tem tudo, menos paz. Olha o remédio onde é que está. Orar. A súplica aqui, as petições, devem ser conhecidas diante de Deus. Pastor, então quer dizer que não pode pedir? Não, não, tem. A Bíblia diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia nos orienta a pedir. Só que, irmãos, o problema é que nós só pedimos. Nós não adoramos. Nós não rendemos graças a Deus. E por último, não agradecemos nada. Tem crente que começa a oração e termina e não agradeceu nada. Ele não agradeceu nada. Passou o dia todinho, trabalhou, mas não agradeceu nada. Foi só mais um dia. Eu lhe pergunto, você tem agradecido a Deus em suas orações? Tem sido grato a Deus de verdade? Quando você vai se colocar diante de Deus, você diz, Senhor, muito obrigado. Você tem agradecido mesmo, por tudo. Hoje eu sei o valor de respirar. Antes não. Hoje eu sei. Depois da Covid-19, eu agradeço até por estar respirando. Porque tem pessoas que agora querem respirar e não podem respirar. E quem nos dá o oxigênio, pastor? É Deus. Eu pergunto, você é grato a Deus de verdade? Você agradece? Ou você reclama? Murmura? Se chateia? Você adora a Deus? Você dá graças a Deus? Ou você só pede? Ah, irmãos, algo muito interessante nisso que Paulo nos ensina. Tiago também fala algo parecido em Tiago 4, 2, 3. Eu vou mais um pouquinho para encerrar, viu? Já passei até do horário. Paulo disse no verso 2: vocês cobiçam e nada têm, matam e invejam, porém não conseguem obter nada daquilo que vocês desejam. Vivem de brigas e promovem contendas, todavia vocês não conquistam nada, porque vocês não pedem. Esse é um grande problema nosso. Ele termina dizendo qual é o problema nosso. E quando vocês pedem, não recebem. Porquanto vocês pedem com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Nós somos egoístas, até em nossa oração. A gente só pede para o nosso umbigo. Deus me dá, eu quero. Oh Jesus, eu quero, me dê. A gente está orando errado, irmãos. Jesus, quando vai ensinar a orar aos seus discípulos, ele começa a oração como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Ele não ensinou que devemos já se ajoelhar. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que o Senhor faça aquilo. Jesus, eu quero que o Senhor cure os doentes, eu quero... É assim que é para orar, irmão? Estamos orando errado. Já iniciamos de forma errada, tende a terminar de forma errada. Nós temos que entender que vamos se prostrar diante de Deus. E diante de Deus, não podemos estar falando qualquer besteira, nem pensando qualquer besteira, nem brincando. Tem crente que vai começar uma oração, é as maiores gaiatices do mundo. Parece que está num circo. Você vai para diante de Deus. Você tem que parar para analisar aquilo que você vai fazer para começar certo. Tem que ter um temor em nosso coração. É Deus que está diante de nós. E Paulo nos ensina que a solução para a ansiedade em nossas vidas está em Deus. E Pedro concorda com isso. Na primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, dizendo assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Termina dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado bem de vocês. E eu pergunto, tem lhe faltado alguma coisa? Eu pergunto àqueles que servem a Deus, porque tem pessoas que acham que servem a Deus, mas não servem. Aqueles que servem a Deus, se você sente que você serve a Deus, se você sabe disso, tem convicção, eu lhe pergunto, faltou o que na sua vida até agora? Amanhã tem um café para você tomar? Tem um cafezinho para você tomar. Você vai jantar hoje? Já jantou? Como é que está?
Temos de quê, irmão, para reclamar? Não temos nada, nós criamos. Nós colocamos obstáculos, colocamos coisas na nossa frente que não existem. Toda vez que a ansiedade bater na porta do seu coração, lembre que você tem um remédio. Tem a cura, tem a solução. Se ajoelhe nos pés de Jesus e diga a Ele: Senhor, eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, Senhor. Mas Tu já estás amanhã, eu ainda não. Cuida do amanhã para mim, Jesus. E Ele vai cuidar do amanhã para você. O segredo é esse, irmãos. Deus está no amanhã, nós não. Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. E Ele tem poder de nos livrar daquilo que nos traz preocupação hoje. Então vamos se prostrar diante de Deus mais, orar mais. Em vez da gente estar orando, a gente está se enchendo de problemas e de ansiedades, porque não estamos na presença de Deus. Concluindo, agradeço, ações de graças. Agradeço a Deus mais, irmãos, por tudo. Você tem a família que você tem por causa de Deus. Deixe de reclamar da sua família, vá se converter. Você tem o trabalho que você tem por causa de Deus, deixe de reclamar do seu trabalho. Quer perder? Quer perder o trabalho? Quer ficar sem ganhar o dinheiro do mês? Esse mês você não recebe salário. E aí? Quer? Não quer. Está vendo como a gente é, irmãos? Somos ingratos. Nós temos tudo o que Deus nos dá, que muita gente queria ter o que temos e não tem. Quantas pessoas querem ter seu filho, ter um marido, ter uma esposa, ter um trabalho, ter um teto, ter uma televisão para assistir? Não tem. A gente reclama de tudo, irmão. De tudo a gente reclama. Nós temos tudo e de sobra. Paulo aqui estava preso, não tinha nada, e estava dizendo para aquela igreja: deixe de ser ansioso, deixe de andar preocupado, vão orar. Olha o que Paulo mandou fazer aqui. Se o pastor disser isso, o pastor está muito duro. Não, é Paulo que está dizendo: eu vou orar, irmão. Vocês estão assim porque vocês não oram. Não ora, e nem eu estou orando, não está orando nada, mano. Ora 5 minutos e passa 2 horas na frente do celular, como é que está orando? 5 minutos de oração, vai vencer 2 horas de celular no que não presta, irmão? Vence? Para pensar. Não vence. A gente quer vencer, ó. Ora 1 minutinho, 5 minutinhos, eu estou vencendo, está perdido. Em tudo, orem. Tenho certeza que a ansiedade, quando bater na sua porta, você vai tomar atitudes diferentes da que você está tomando agora. Em vez de você estar perturbado, preocupado, ansioso, você vai parar, olhar para o céu e dizer: Jesus, toma essa minha preocupação. Estou aperreado aqui, Jesus, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós. E se o melhor para nós formos perder algo, que percamos. Só não podemos perder, irmãos, a nossa fé. Só não podemos perder o Espírito Santo em nossas vidas. O resto a gente pode perder. Só não pode perder Deus. Vamos orar? Ficar de pé? Cansadinho. Passar 1 hora sentado dá trabalho, né, irmão? Agradecer aos irmãos que ficaram até agora me aturando aí na live. E tem me aturado esses 4 anos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina. Cabe agora a gente colocar em prática. Nós temos um remédio. Não é esse crente que agora, a partir de hoje, que ouviu a doutrina, chegar para minha mãe: pastor, eu estou ansioso. Não, eu mando orar na hora. Vou orar. Você perde sua ansiedade. Fica bem, em paz. Irmão, sábado agora, nós vamos fazer uma live de louvor e de oração. Nessa live nós vamos orar pelos enfermos, orar por sua vida, por sua família, orar para que Deus cure, restaure, abra a porta de empregos, traga soluções para os seus problemas. Eu vou, junto com alguns irmãos, estar orando antecipadamente por esta live, por este momento onde vamos estar orando pelas famílias.
Sábado às 8 da noite, pelo Facebook, você tem a oportunidade de participar conosco, de louvar ao Senhor com alguns hinos e também de orar, clamar a Deus. E cremos que Deus tem poder de operar maravilhas, de curar, restaurar, transformar, libertar, mudar a nossa história. Então, se você puder, sábado às 8 da noite te esperamos e domingo temos culto na igreja às 6 horas, normalmente. Graças a Deus que o decreto está mudado, segunda-feira entra em vigor, os cultos voltam ao normal, com a quantidade restrita na igreja, mas podemos cultuar livremente agora, sem problema, graças ao bondoso Deus. Vamos orar? Quero agradecer a presença das visitantes, né? A jovem que veio com o netinho, as meninas de Guinha, Deus abençoe as duas, que vocês venham mais depois. Carol, Deus abençoe. Vamos orar. Se você que nessa noite ouviu a palavra, quer entregar sua vida para Jesus, coloca no comentário, depois nós entramos em contato e oramos por você. Deus bendito e santo, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, te agradecemos por tudo nessa noite, pela tua palavra, a qual foi ministrada. Nos ajuda a entender, Senhor, e compreender a tua palavra mais e mais, Senhor. São assuntos interessantes e que precisamos a cada dia trabalhar eles em nossas mentes, Senhor, em nossas vidas, viver, Senhor, a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar diante de ti, Senhor, em petições, em súplicas, em ações de graças, em adoração, a nossa vida, para que a tua paz, que excede todo entendimento, preencha nosso ser. E toda ansiedade, preocupação, depressão, parte em retirada de nossa vida. Te louvamos, Senhor, por tudo, te agradecemos pelo alimento dessa noite. Que a cada dia possamos viver a tua palavra. Nos leva para casa em segurança, nos dá uma noite tranquila, abençoa os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão pela live, continua sendo conosco, Senhor. Toma em tuas mãos o culto, a live de sábado às 8 da noite, faz maravilhas, Senhor, opera milagres extraordinários para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso grandioso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a cada irmão em Cristo Jesus mais e mais.